Bela, vamos começar passando então os seus ingredientes? Vamos lá. Quem quiser pode usar então a opção de fazer um azeite diferente, Pode, né? tranquilamente. Você deve ter umas receitas boas também de azeite. Você Qualquer tem cara fica gostoso, né? que faz um belo azeite. Eu azeite. acho que o azeite de salsinha combina muito bem com quase tudo, então dá pra usar. Também na receita. Vamos lá. A gente vai usar um filé e meio, né, de peito de frango. Então seria um peito e meio. Isso. Quantos gramas mais ou menos? Que daí também depende, Dá né? mais ou menos 300 gramas. 300 gramas. Fechou. 2 colheres de sopa de suco de limão. 1 colher de sopa de azeite de oliva. 1 xícara de chá de maracujá fresco. Olha isso, gente. 1 xícara e meia de chá de leite de coco, que pode ser caseiro também. Meia xícara de chá de castanha de caju crua. 1 colher de sopa de mel. 1 colher de chá de vinagre de vinho. Sal marinho a gosto. Pimenta do reino a gosto. E salsinha picada também a gosto. Eu já volto pra gente começar essa delícia. Tá bom. Olha, pra quem pediu aí receita barata, essa tá legal. Castanha, claro, a gente sabe que tem um preço um pouquinho mais elevado, mas compensa. A gente também não come tanto, né? Não é que vai botar tanto. Vai lá na Zona Cerealista, gente. Minha mãe foi essa semana e falou que tá um espetáculo. Vamos pra nossa receitinha, então. Já passei os ingredientes. Daqui a pouquinho eu repasso um pouco mais. De repente, tem gente que chegou agora, a gente já vai passar um pouquinho, mas podemos começar, Bela, contigo. Vamos começar, então. Como a gente tem menos tempo aqui na TV, eu vou começar pelo molho, tá? E depois a gente dá uma refogadinha no frango. Tá. Então, eu tenho aqui pro molho leite de coco. Pode ser caseiro, pode ser de caixinha. O maracujá fresco. E eu tenho aqui a castanha de caju, que vocês viram aí em casa, ela crua, né? A crua quer dizer que ela não foi torrada, tá? Não tem gordura, não tem sal, não tem nada, tá? Você aí em casa consegue ver como que ela tá. Pra usar nessa receita, eu preciso deixar ela de molho por pelo menos 6 horas em água, pra hidratar ela, que a gente vai fazer um creminho com ela, tá? Ai, Bela, mas eu esqueci, não hidratei, esqueci de deixar do dia pra noite, não tem problema, cozinha por meia hora em água, vai ser o mesmo efeito, tá? Legal. O importante é depois você jogar fora essa água, que tem um monte de fitato, um monte de coisinha que a gente não quer pra nossa alimentação. Muito bom. Tá bom? Tá. Então eu vou começar aqui colocando na panela um pouquinho do leite de coco. Esse é caseirão? Esse não, esse é o de caixinha. Eu não encontrei o coco, O coco. Que agora, fresco. é só bater, né? O É coco só bater com com água, isso. Delícia. E vou colocar aqui a minha polpa de maracujá, tá? Como esse maracujá veio bem recheado, eu não vou colocar tudo. Nossa, vou que colocar delícia. metade dele, tá? E eu vou deixar aqui cozinhando pra esse maracujá já começar a soltar essa polpa dele, tá? E a gente tá na época, né? A gente tá na época do maracujá. Nossa Então vou Senhora. deixar ele aqui cozinhando, depois a gente bate a castanha com um pouquinho de leite de coco para fazer o nosso creme. O legal dessa receita é que esse creme de castanha, ele substitui o creme de leite. Então você vai colocar a castanha, que é uma oleaginosa saudável, né? Riquíssima em vários minerais. E aí você vai substituir o creme de leite na receita. E vai dar cremosidade. E vai dar também, né? cremosidade. Vamos aumentar um pouquinho, tá, Bela? Pode aumentar. Então eu vou Pra ele. misturar aqui o leite de coco com o maracujá, deixar ele cozinhando um pouquinho para ele já começar a soltar essa polpa, que é o mais demorado da receita, tá? Nossa, que delícia. Vai ficar agridoce, assim? Agridoce. Ah, e cítrico ao mesmo tempo que eu tô vendo limão ali. É. Ai, que tudo. Deve ficar muito bom. Enquanto a gente deixa aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra cortar o frango, tá? Eu falei então na receita 1 peito e meio, né? Um filezinho. Então, essa é metade de um peito do frango, né? O peito tem a outra parte igualzinha. Ele é grosso, não tá cortado. E eu vou cortar. Como a gente vai fazer aqui ao vivo, eu não vou fazer 1 peito e meio, que é muito, tá? Eu vou fazer um pouquinho menos. Mas eu vou mostrar pra vocês que vocês podem cortar as tirinhas do tamanho que vocês quiserem. Você pode cortar assim ele mais grossinho, tá? Tá. Ali, quando você mostrou o prato pronto, eu cortei só aqui no meio, tá? Deixei mais ou menos um dedo de espessura. Bem isca mesmo. Bem né? isca. Aqui pro programa, pra gente fazer um pouquinho mais rápido, eu vou cortar ele um pouquinho mais fininho só, tá? Tá. Então eu cortei aqui uma tirinha mais fininha e vou cortar em 3, pra ele ficar uma isca um pouco mais fina pra cozinhar mais rápido. Por quê? Essa isca de um dedo, ela demora mais ou menos uns 10 minutinhos na frigideira pra ficar completamente cozidinho. Aqui a gente tem menos tempo, vou cortar mais fininho. Então eu venho aqui, tiro uma fatia fina, dou uma limpadinha aqui nessas pelinhas que tem e corto em E essa faca fatias Mara, hein? fininhas.
Ela é super afiada. Boa essa faca, hein? Eu fico só de olho nas facas. E sabe que dizem que faca afiada corta o dedo, mas na verdade é o contrário, né? É a faca cega que corta o dedo. Ah, é? É. O pessoal em casa já, muitas vezes em aula fala, mas eu tenho medo de afiar minha faca porque vai cortar meu dedo. Na verdade é o contrário. A faca quando não tá afiada, você escorrega ela mais fácil e é aí que acaba com a sua mão. Então pode afiar a faca sem problema nenhum. Aí, dica de chefe. Vamos colocar uma perguntinha? Vamos. Quem escreveu pra gente? Olha lá, na tela. Um beijo, Márcia, obrigada. Posso trocar frango por lombo de porco? Falamos do lombo aí na pauta. E você trabalha bem também com lombo, né? Eu adoro porco. Eu acho o porco uma carne extremamente saudável. Claro que tem as partes mais gordurosas, né? Mas o filé mignon suíno, o lombo de porco é uma carne excelente para você usar. Ele tem bastante proteína, diferente do que muitas pessoas pensam. Ele pode sim ser incluído numa dieta saudável e fica maravilhoso com essa receita. Então pode trocar, Olha, tá? foi bem na pergunta. E aí o temperinho é o mesmo. Eu vou temperar aqui o frango com um pouquinho de suco de limão. E o porco você faz a mesma coisa, tá? É um tempero que combina bem para as duas carnes que são brancas. Suco de limão, vou aqui caprichar no sal, porque toda vez que a gente vai temperar uma proteína, a gente não pode colocar pouquíssimo sal, senão ela vai ficar sem gosto. Pimentinha do reino moída na hora, tá? Só isso já é o suficiente para ele pegar sabor, não preciso deixar marinando, tá bom? Tá. Vou colocar aqui numa frigideira o azeite, e aí pode ser aquele azeite de ervas que as meninas fizeram lá no Sabor de Fazenda, pode ser um outro azeite que você tem em casa, tá? Coloco aqui na frigideira. Não, tá um aroma desse maracujá com leite de coco, agora do azeite. Ai, que delícia. Vou colocar o franguinho aqui. A panela não deu chiadinho, tá? É importante que em casa você deixe a panela um pouquinho mais quentinha para a hora que você colocar o frango, ele dá uma bela chiada. Então, vou aumentar aqui o fogo. Pode. E vamos deixar ele aqui demora quietinho. Um pouquinho, né? É. Deixar ele aqui quietinho, tá? E eu já volto então, Bela. Tá bom. Vamos deixar ele grelhar. Ali já tá também maracujá com leite de coco. Ai, que delícia, o barulhinho. Ah! Tá aí, vamos mudar o frango do dia a dia. Quem quiser fazer então com lombo de porco, dica da Bela, pode. Bela, tipo desenho animado que vem assim sentindo o perfume. Olha que delícia. Qual é seu truque pra ficar assim crocantinho com a crostinha assim? Então, é deixar quietinho na panela. Não mexe. Não mexe, porque quando você mexe, começa a soltar água. Tá. Então, deixa ele quietinho, deixa ele formar essa crostinha, tá? E depois você vira, tá? Se ficar mexendo, ele vai soltar água e daí ele nunca vai ficar assim, ó. Olha que delícia, gente. Você viu que foi rapidinho, foi o tempo do merchan. Tudo de bom. Ó. Que temperos mais você acha que podem combinar com franguinho assim? Páprica defumada combina. Eu gosto de um pouquinho de cominho e canela, que é um tempero um pouco mais sírio, né? Também gosto. Eu gosto muito de mostarda. Mostarda pra mim é a combinação perfeita com frango, igual arroz e feijão. Mas você acha que a mostarda pronta ou a Dijon ou o mostarda em pó? Eu acho que a mostarda pronta, tipo Tá. Dijon ou a mesma mostarda amarela, Tradicional. você tempera com um pouquinho de limão, sal, azeite, a mostarda e fica delicioso. Tá. E aí o clássico mostarda e mel, né? Também combina super Ele bem. pode dar uma marinada antes de grelhar. Pode dar uma marinada. Legal. Isso. Como a panela já tá bem quente, eu vou aqui desligar e deixar ele aqui quietinho, tá? Tá. Deixar ele aqui no cantinho. O Descansando. nosso molho tá aqui. Olha esse cozinhando. molinho. Olha como que ele já tá Menina. soltando bem o maracujá, já tá soltando todo o suco dele, tá? Tá. E nós vamos para as castanhas. Vamos para as castanhas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai processar as castanhas que ficaram de molho, já escorri elas estão bem molinhas. A gente vai processar aqui num mixer, num processador ou até no liquidificador, tá? Para fazer um creminho. E aí, eu vou colocar aqui a castanha, um pouco do leite de coco. Ai, que delícia. E vamos processar. Mais ou menos 1 minutinho processando para ele ficar bem Vou deixar uma perguntinha do cremosinho. público que é sobre castanhas. Vamos ver? Olha lá. Quem escreveu pra gente? Edinalva, um beijão.
Pode ser com castanha já torrada? Tenho que deixá-la também de molho? Pergunta interessante, que normalmente a gente já compra, né, ela já torradinha, salgadinha. Tá, então vamos lá. A castanha torrada, se você usar nessa receita, ela vai ficar com um gostinho um pouco mais de torrado e talvez você deixando ela de molho, ela não fique tão molinha. Então, na hora que você for processar, em vez de ficar um creme, vai ficar um creme com um pouco de pedacinho. Não tem problema. O maior problema que eu vejo da castanha torrada é que, na maioria das vezes, ela é torrada com gordura vegetal. Então, você vai lá ver o ingrediente castanha torrada, mas você vai ver que ela é torrada com gordura vegetal. Então, eu não acho legal. Eu prefiro eu mesma torrar ou procurar uma castanha que seja torrada com azeite, ou eu mesma torro ela no meu forno. Por isso que eu acabo sempre comprando a castanha crua. Então, é gostosa e tudo mais, mas você vê, a gente já sabe que a castanha é rica em gordura, porque é uma oleaginosa, que é a característica dela. E aí a galera ainda torna na gordura. É como vegetal. Se ela fosse quase né? que frita, né? É. Então eu prefiro usar bom, né? a crua. E a crua é mais barata, gente. Ah, a crua é mais barata. A crua é bem mais barata, tá? Então, se você for comprar aí a granel ou numa zona cerealista aí da sua cidade, vale a pena. Daqui a pouquinho mais uma perguntinha do público. Vamos bater Vamos tudo? Lá. Um minutinho. Sobe o som. A ideia aí é o creme mesmo, não é ter o pedacinho. A ideia é ter o creme. Você até pode deixar com um pouco mais de pedacinho, mas a ideia, eu vou mostrar pra vocês aí em casa, como que tá esse creme. Ai, que delícia. E aí você substitui, por exemplo, um estrogonofe que você queira fazer sem o creme de leite, pode usar esse creminho de castanha, tá? Ó. Lindo, hein? Se você bater mais um pouquinho, ele vai ficar ainda mais cremoso, tá? Se você deixar assim mais um minutinho, tiver paciência em casa em bater um pouquinho mais, ele fica ainda mais lisinho. Mas assim já tá bom pra nossa receita. Tem tá mais bom? uma perguntinha que é a respeito dessa parte. Bela, vamos lá. Vamos lá. Quem escreveu pra gente? Você vai então adicionar no maracujá, né? Pode ser com amendoim no lugar da castanha? Laura, um beijo. Como é que é, assim, as substituições da castanha, do creminho? Tem? Tem. Você pode fazer com castanha do Pará, pode fazer com nozes. Amendoim funciona. Se for pensar que existe a... Carol, você liga pra mim essa boca? Ligo. Se for pensar que existe a pasta de amendoim, né, nos Estados Unidos. Então, é a mesma ideia. É uma oleaginosa que virou uma pastinha. O amendoim é um pouco mais difícil, porque ele tem um gosto um pouco mais forte, ele é mais oleoso. E tem a questão também que muitas pessoas têm alergia. Então, só vale usar o amendoim se você sabe que você não tem alergia. Porque senão, a quantidade é grande até para a receita. É bastante amendoim para um creme. Às vezes você pode até desenvolver uma alergia. Então, toma um pouco mais de cuidado. E se a gente quiser espessar com uma biomassa, rola? Rola, mas você vai ver que a castanha já é espessa. Então, se for usar biomassa, tira um pouco da castanha. Não coloca tudo não, senão vai ficar muito grosso. Ela dá sabor também. Ela dá sabor. Além de espessar, tem um pouco do sabor dela, né? Então, aí você só diminui um pouco a quantidade da castanha e coloca a biomassa, porque senão vai ficar muito grosso, vai virar uma bola, tá? Ai, que Esse delícia. molinho, ele tende a ficar durinho quando ele esfria. Então, se você sobrar molho, se você quiser pro dia seguinte, tem que esquentar ele de novo. Pode ser no fogo, no micro-ondas, para ele voltar a ter essa textura, tá? Olha, ele tá começando a cozinhar. Eu quero que ele fique um pouquinho mais líquido. Eu vou colocar um pouquinho mais de leite de coco, que é o que tá ali na receita. Aos poucos mesmo? Pode colocar água também. Eu vou colocar agora o mel. Então, eu vou temperar aqui com mel. É um molhinho para ser agridoce. Nossa Senhora, Deus abençoe. Um Sandrinha, pouco de vinagre. A benção. A benção. O vinagre vai equilibrar essa doçura e trazer um pouco mais dessa acidez do maracujá. Preciso temperar com sal. Não é porque colocou o mel que você não vai temperar com sal, porque precisa equilibrar também esse sabor, já que é um prato salgado. Pimenta do reino. E aí em casa, o que eu faço, Carol? Eu gosto de fazer o molhinho depois que eu fiz o frango. Por quê? Queria pedir pro câmera dar um close aqui nessa panela. Saulito. Chega mais, Saulito. Vou puxar aqui, o franguinho aqui, ó. Tá vendo que eu tenho aqui, no final do frango grelhadinho, eu tenho essa crostinha aqui, ó. Sim. Tá vendo? Isso aqui é sabor.
Isso aqui é sabor que pode vir pro nosso molho, tá? Então você pode em casa fazer o franguinho, tira o frango, deixa a panela assim sujinha e aí você faz o molho em cima dessa panela pra tirar todo esse sabor do frango, tá? Isso é dica de chefe. Bom, é o que a gente geralmente faz nos restaurantes, tá? Legal. Vou provar esse molhinho pra ver como que ele tá de sabor. Colocar um pouquinho mais de sal. Um pouquinho mais de pimenta. E ele já tá pronto, Carol. Você pode desligar o fogo pra Minha gente. amiga. E aí, pra finalizar, você pode cortar um coentro, pode cortar uma cebolinha. Eu vou cortar aqui uma salsinha, Ai, tá? vocês não sabem o aroma. Você tá sentindo? Vocês estão sentindo esse aroma, esse perfume? Essa mistura de coco com maracujá? Não, vocês não estão... É uma mistura bem indiana, né? Como vai chamar a bebê mesmo? Desculpa, esqueci. Cecília. Ai, que lindo. Não, sua cara. Sua cara toda delicadinha, Cecília. E o mais engraçado é que a última vez que eu vim aqui, eu já sabia que eu tava grávida e a gente fez o teste, né? E eu falei pra você, Carol, tenho certeza que é menina. Você, não, vamos fazer o teste e deu menina, Eu né? acertei. Só que Você não pude acertou. porque outro dia eu errei, né? Um dia eu errei aqui no Apaguei Meu Amigo. Mas a gente tenta. Às vezes acerta, às vezes erra, não é verdade? Dessa vez Mas você o da acertou. Bela, eu acertei. Vamos colocar mais perguntinhas. Chegou mais. Bombando perguntinha. Olha lá. Renatinha, obrigada. Posso trocar o azeite por óleo de coco? Boa pergunta. Perfeito. Mandou bem. O óleo de coco vai combinar bem com esse leite de coco que já tem na receita, né? Eu só não colocaria se não fosse o leite de coco, porque daí o óleo de coco ele deixa muito sabor de coco. Mas como essa receita já vai coco, inclusive quem quiser colocar um pouquinho de coco ralado aqui também, fazer um molho mais agridoce, pode fazer também, tá bom? Nosso prato já tá pronto, agora é só empratar. Nossa, Bela. Eu vou colocar aqui um pouquinho do frango. Tá. Enquanto você vai colocar... Primeiro eu vou colocar o molho. caminha, né? Vamos fazer um prato bem bonito. Eu vou colocar o molho. Nossa Senhora. E então, esse molho aqui, pra quem já fez a pergunta, pode usar biomassa, pode usar óleo de coco, tá? Você pode usar também outra fruta que você quiser. Gente, mas a fruta ideia do mais maracujá, ácida. porque tá barato, tá na época. Que é o que a gente tem que consumir quando está na época. É. Porque o preço cai, porque a qualidade da fruta é melhor, Com certeza. né? E o aroma que fica, vai ficar na casa esse aroma, gente. Vale a pena. Bela, minha querida, enquanto você colocou os meus franguinhos, tem perguntinha do molho pra gente responder também. Olha lá, na tela, quem escreveu pra gente? Um beijo, Mari, obrigada. Posso congelar o molho? Faz assim, você já me responde, tá? Tá bom. Eu já volto pra experimentar essa delícia, Perfeito. que minha barriga tá roncando. Vamos lá, grande Bela. Dá pra congelar esse molhinho? Dá pra congelar. Por causa da castanha, ele vai ficar meio talhadinho quando você congelar. Então, quando descongelar, você pode reaquecer ele numa panela, dar uma fervidinha pra ele voltar a ter essa cremosidade. Tá, Mas e aí pode no final congelar, tá tudo não certo. tem problema nenhum. Olha, eu vou experimentar. Só que eu queria fazer um convite. Ó, que delícia isso. Sandrinha, vem cá. A Gláucia quer saber se você vai gostar. Olha Vem, ela. Sandrinha. Ela fez assim, misericórdia. E põe a mão aqui assim. A Sandrinha ajuda a gente Pega. em Ela toda a arrumando, mesa. gente, ela arrumando o cabelo. Eu adoro. Vem, Sandrinha, vem. Deixa a bolsinha aí. Bela. É brincadeira que você cozinha, meu. Vem, Sandrinha. Preciso de outro talherzinho. Tem uma colherzinha Tá aqui, ali? ó. Ah, já Eu tá. já trouxe. Não, ela é demais. Eu já trouxe. O povo amou você ontem. Bela? Ai, ai, Bela. Adoro. O povo ontem falou que adorou te conhecer. Eu Você é também uma fico graça. Eu queria fazer um convite ao vivo pra Sandrinha, que eu acho que a Gláucia vai gostar. Quem sabe? Um dia você está convidada a vir cozinhar aqui na cozinha do Você Olha. Bonita. Ah, muito obrigada. Desenvolve... pelo convite. É muito engraçado. Deus. Desenvolve uma receita bem light, vem. Eu vou desenvolver então. Pode Hein? O deixar. que você acha, Gláucia? Pode confiar. Um dia com Sandrinha, com a gente aqui. O que ela cozinha não é brincadeira, não é não, a Bela? Tá todo mundo com saudades dela, inclusive as nossas convidadas. Então, pega o molhinho, eu acho que aquele ali tá frio, pega do quentinho aqui, ó. Tá Prova, Sandrinha. sensacional, pega molhinho, pega Porque a molhinho. Sandrinha ajuda a gente lá nos bastidores, né? É. A montar a mesa e no final que ela prova. Muito Mara, bonito. muito bom, não é? Muito bom. Amei. Você podia trocar esse molhinho por aquela manteiga lá que você gosta. É, Não pode falar, não pode Maga. falar. Aquela bem gorda. Mas tá saboroso. O que você acha? Uma delícia. De repente, Muito bom. pode trocar.
Você, Não. A manteiga você come? Não, a manteiga eu como. Ela não larga a manteiga, gente. A O manteiga negócio da eu gosto. Sandrinha é a manteiga. Sabe aquela que vem num pote assim numa lata? Sabe igual? Que é boa, É mas saudável. é... Não é. Toda saudável. vez ela fala, Carol, mas eu não consigo largar. É. A minha manteiga, a da lata, que eu não posso falar a marca. Ai, meu Deus. Mas tá bom, tá? É uma delícia. Então, enquanto a tá gente muito come bom. mais um pouquinho, Bela, site, Insta, telefone, tudo que você quiser deixar. E conta um pouquinho como vai ser seu ano, porque a sua princesa Cecília está chegando, hein? É. Esse ano vai ser um pouquinho diferente, né? É o ano que eu vou me tornar mãe. Não, eu vou chorar. Então eu tô pegando um pouquinho mais leve, né, no trabalho. Quem me conhece sabe que eu adoro trabalhar feito louca. Mas continuo dando curso, aula, consultoria. Quem quiser me procurar, me acha no site www.chefisabelabraga.com.br, Isabela com Z. E meu Instagram é o mesmo, Chef Isabela Braga, e o meu Facebook é igual. Então vocês podem me procurar aí nas 3 mídias que podem me mandar um e-mail, mensagem, WhatsApp, que eu atendo todo mundo. Parabéns. Eu não sei o que tá melhor, seu frango, seu molinho, seu Nossa, o tempero, molhinho tá seu uma negócio, delícia, seu Eu gostei de maracujá. Maracujá. tá uma delícia. crocante, né? Tudo tá bom. Glaucia pegou água na boca, né? Não com vontade. Essas receitinhas cítricas, essa mistura de... Né? É tão gostoso isso. É. Menina, e eu acho que eu vou fazer, ainda vou tacar uma pimenta. Fica bom, eu não é, Sandra? colocaria. Um pouquinho de Uma pimenta pimentinha. Uma pimentinha dedo Pra de quem gosta, é uma moça. delícia. Nossa Senhora. Mas parabéns, Bela. Parabéns. Obrigada, viu, mais um uma arraso. vez. E tudo de bom. Essa nenê, você volta, né? Volto, Ai, claro. tem que voltar antes de ter nenê. Ai, meu Deus, a gente fica com muitas saudades. Vai lá, chefisabelabraga.com.br, Isabela com Z e um L só, hein, gente. Sandrinha, muito Tá, obrigada. tchau. Ó, eu vou te convidar para muitas coisas nesse ano. Muito obrigada. Culinária, comida. Eu acho que um dia você podia vir dançar com a gente, você não acha? Não. Aí já é demais. Vai ser legal, Sandrinha, dançando. Quem acha que sim? Levanta a mão. Não, A turma aqui votando. não. Você de casa, quem acha que seria legal um dia a Sandrinha dançar com a gente? Não, mas uma fácil. A gente faz uma fácil. Tá bom? Obrigada, Bela. Obrigada, Tudo de bom. Carol. Obrigada, Tchau, Sandrinha. Você é demais, Sandrinha. Você que é O uma povo benção. adora você. É uma benção, é uma benção. Até a próxima. Glaucia, Sandrinha é demais, né? Não dá, viu? Olha, o pessoal de casa adora e ela é assim. A gente sente tanta falta quando a Sandrinha sai pras férias. Ainda bem que ela voltou.